Tudo flui e nada permanece. Em 470 anos antes de Cristo, o filósofo grego Heráclito acreditava que na natureza tudo muda, o tempo todo. Por esse pensamento, o rio em que banhamos jamais será o mesmo. Assim será o ar que respiramos, o céu que enxergamos e talvez o chão em que pisamos. A vida no planeta é resultado de bilhões de anos de evolução, de mudanças lentas ou repentinas. E o solo também é resultado de sua evolução no tempo, formando os diferentes tipos de solos da Terra. O solo é fruto da alteração das rochas, de um paciente trabalho da natureza que decompõe pequenas partículas minerais e orgânicas que lentamente são depositadas em camadas pelas ações da chuva, do vento, do calor, do frio e de milhões de organismos que vivem no solo, como os fungos, bactérias, minhocas, formigas e cupins. A depender do tempo, das rochas e das relações de intemperismo, os solos da superfície podem ser definidos como jovem, juvenil e adulto. Os neossolos formam o grupo dos solos considerados jovens, pois são pouco evoluídos pedogeneticamente e com ausência de horizontes diagnósticos subsuperficiais, devido à reduzida atuação dos processos pedogenéticos ou da ação dos fatores de formação, que são o clima, organismos, relevo, material de origem e tempo. Assim, o horizonte A é sucedido pelo horizonte C ou R, com predominância de características provenientes do material de origem. Os neossolos se subdividem em 4 subgrupos: os neossolos litólicos e neossolos regolíticos de baixa profundidade, os neossolos quartzarênicos de baixa retenção de água e os neossolos flúvicos propensos à inundação. Os neossolos ocupam aproximadamente 13,18% do território brasileiro, constituindo-se o terceiro maior tipo de solo. Os neossolos quartzarênicos são um dos tipos de solos de maior representatividade no Brasil e na região do Cerrado, ocupando aproximadamente 15% ou 30 milhões de hectares. Boa parte dos neossolos ocorre em praticamente todas as regiões do país, embora sem constituir representatividade espacial expressiva, ou seja, ocorrem de forma dispersa em ambientes específicos, como é o caso das planícies à margem de rios e córregos, onde estão presentes os neossolos flúvicos. Nos relevos muito acidentados de morrarias e serras, encontramos os neossolos litólicos. Os neossolos quartzarênicos, muito expressivos no Brasil, são comuns na região litorânea e em alguns estados do Nordeste, ocupando também grandes concentrações em alguns estados do Centro-Oeste e Norte, como no Mato Grosso do Sul e Tocantins. Os neossolos regolíticos, por sua vez, são encontrados em alguns pontos da região serrana do Sudeste e têm maiores concentrações nas zonas do semiárido nordestino e no Mato Grosso do Sul. Para compreender o comportamento e a distribuição dos solos nas paisagens, deve-se conhecer o ambiente onde determinado solo é predominante. Solo e vegetação se completam, e as características químicas e físicas do solo produzem formas variadas de plantas. Essa estreita correlação entre solos e vegetações é de grande importância para a compreensão de ambos no meio ambiente. Nas regiões de cerrado, onde o neossolo quartzarênico está presente, a vegetação natural predominante é a de cerrado ou cerradão ou de campo de cerrado. A presença dessas fitofisionomias em solos quartzarênicos se deve aos solos profundos, de pelo menos 2 metros, apresentando textura arenosa ou franco-arenosa, constituídas de quartzo com 15% de argila e sequência de horizontes só tipo A, C. Os principais tipos de vegetação encontrados no neossolo litólico são os campos rupestres e o cerrado rupestre.
tipo fitofisionômico, predominantemente herbáceo arbustivo, com a presença eventual de arvoretas pouco desenvolvidas de até 2 metros de altura. Os neossolos litólicos são pobres em nutrientes e muito comuns nas chapadas, como na Chapada Diamantina, na Bahia. Sobre neossolo flúvico, encontramos a mata ciliar, a mata de galeria inudável e mata de galeria não inudável. Se somarmos as espécies presentes nas regiões que margeiam rios, ribeirões e córregos, encontramos mais de 2.000 espécies identificadas, algumas muito conhecidas como perobas, copaíba, pata de vaca, angico, ipês, jatobás e aroeira. Os neossolos regolíticos possuem elevados níveis de cascalho e pedregosidade distribuídos a uma matriz média a argilosa. Sobre os neossolos regolíticos, evidenciam-se espécies de acordo com o bioma da região. Nas regiões do Cerrado e Sul do país, foram identificadas espécies de capoeirão como a sapuva, lixeira, pata de vaca e angico. No Nordeste, espécies da caatinga são predominantes em regiões com alta presença dos neossolos regolíticos. O uso dos neossolos para a agricultura apresentam muitas limitações, seja pela baixa fertilidade, baixa profundidade e os grandes riscos de erosão. Exceção são os neossolos presentes em áreas mais planas, que apresentam maior fertilidade natural e de maior profundidade, que são os neossolos quartzarênicos. Em geral, os neossolos apresentam baixa fertilidade natural e alta acidez, portanto, são muito dependentes do uso de adubação e de calagem para a correção do pH. Nos neossolos litólicos, a limitação do uso agrícola ocorre devido à baixa profundidade, à grande presença de rocha e declives acentuados que limitam o crescimento das raízes. Sobre os neossolos litólicos, deve-se evitar o uso de máquinas, pois aumentam o risco de erosão. Os neossolos regolíticos apresentam potencialidade agrícola devido a uma razoável presença de minerais, principalmente potássio. São solos arenosos, possuem baixo teor de matéria orgânica, fósforo e nitrogênio, elementos essenciais às plantas. Os neossolos regolíticos são muito encontrados no Nordeste. Assim, a sua principal limitação é o clima típico da região, com baixos índices de chuva. Os solos são essenciais para a manutenção da vida na Terra. Dele depende toda a vida vegetal, animal, a vida na cidade e o funcionamento das indústrias. Assim como o desmatamento e a extinção de espécies, a degradação do solo é um risco para a manutenção da vida no planeta. Os desafios de agora e das próximas gerações são muitos. Como produzir alimentos e ao mesmo tempo reduzir os impactos ambientais causados pelo uso intenso do solo? Quem deve se responsabilizar pela recuperação dos recursos já degradados? Como devemos criar atitudes e ações de uso sustentável do recurso que sustenta a vida?